Olá, você que acompanha a TV Web aqui da Câmara Municipal de José Bonifácio. Nesta semana, estamos recebendo o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcos. É um prazer participar aqui desse programa Cidade em Pauta. Vereador, você que está exercendo nesse biênio o cargo de vice-presidente, a gente sabe que você está constantemente aqui na casa. Explica um pouquinho para quem está vendo o programa Cidade em Pauta dessa semana, as atribuições da vice-presidência e o que já houve de mudança com relação a essa nova mesa. É lógico, é uma fase nova, né? Eu estava como primeiro secretário e agora vice-presidente, fazendo parte da mesa, tanto nos primeiros 2 anos como agora. Mas a responsabilidade é um pouco maior, até porque na ausência do presidente, eu que tenho que tomar algumas decisões. Mas eu continuo da mesma forma que foi nos 2 anos, trabalhando bastante, ajudando a presidência, como eu ajudei como primeiro secretário. E esse é o meu papel aqui, é colaborar mesmo com a mesa diretora, para que a Câmara possa trabalhar de acordo aí com a população, passando aquilo que é importante e mostrando para a população. Marlon, nessa semana, dizer assim, algumas semanas já, a gente está sofrendo bastante com as chuvas. O José Bonifácio tem sido aí vítima de muitos danos, não só para o poder público, mas também para o cidadão comum, que tem as suas casas invadidas por muito barro, muita lama. Enfim, nós sabemos e até inclusive registramos a sua visita em alguns locais mais críticos aqui da cidade. O que você viu na prática, como é que foi essa visita nesses locais? E o que dá para ser feito, Marlon? Você aceita a justificativa apenas que o fluxo de chuva é muito grande ou a cidade precisa agir de forma mais concreta? Bom, Marco, com relação às chuvas que você acabou de me perguntar, eu visitei 2 pontos, né, lá no Jardim do Bosque e na Chácara Simões, onde eu pude ver realmente a gravidade da situação que ficou as casas, das pessoas depois da chuva, principalmente aquela que ocorreu no dia 16 de fevereiro. O que a gente precisa realmente é fazer um estudo agora mais detalhado dos locais onde precisa ser colocadas essas galerias para que não aconteça isso, porque, como você disse, não é desculpa dizer que está chovendo demais. Se está chovendo demais, a gente tem que ter um sistema que suporte essa quantidade de água. Agora, foi feito já alguma coisa ali no bosque, mas segundo os moradores não foi o suficiente. Tá? Então, foi ligado a outras bocas de lobo na mesma rede que já existia. Então, aquela quantidade de água que passa ali naquela tubulação não suporta mais. Então, eu até disse da tribuna da Câmara que precisa ser feito um estudo com a engenharia da Prefeitura para que nas ruas Luiz Madalena, João Laurindo Nascimento, José Veiga Lessuer, nas últimas quadras tem que ser feito urgente um trabalho de captação dessa água. Tá? Porque senão, toda vez que chover um pouco mais, vai acontecer isso. Então, eu estive lá, a casa toda com barro, os móveis, tudo virado de cabeça para cima, sofá fora da sala, colchão para fora, molhado com barro. Então, é uma cena realmente muito triste. Então, eu pedi até para os colegas vereadores, nessa sessão que eu falei a respeito desse assunto, que a gente mobilize junto com a Prefeitura para que seja feito um estudo. Se não tem dinheiro para fazer esse ano, mas que já deixe reservado para o próximo ano fazer essa adaptação, essas galerias que precisam ser feitas lá. Ô Marlon, mas mesmo no caso assim, de uma situação emergencial, onde o cidadão comum sofre danos materiais, enfim, isso não pode ser feito de forma emergencial, tem que ter um orçamento. Tem que ter orçamento, tem que ter licitação, porque todo ano, Marco, você sabe bem disso, é o mesmo problema da chuva. Então não justifica agora dizer que é emergencial. Então precisa ser feito um estudo, um orçamento, coloque isso no orçamento do ano que vem para que seja executado. Eu acho que não adianta ter pressa agora, precisa ser feito. Não é dizer, eu vou fazer e o problema não é meu, é do prefeito que passou. Então isso não cola mais. A população não quer saber se é o prefeito anterior ou se é o atual. O que está prefeito tem que tomar providência. Isso é uma coisa lógica. Então, tem o apoio da Câmara. Eu espero que o prefeito e a sua assessoria façam um trabalho de levantamento disso quanto antes, para que a população possa ter a certeza que esse problema vai acabar. Porque há muitos e muitos anos acontece a mesma coisa lá no Jardim do Bosque. Por mais que foi feito, ainda não é suficiente. Então isso mostra que
o estudo feito anteriormente não foi correto, porque não está dando conta ainda da água. Tá? Agora, outra questão que eu queria colocar, que eu falei, que eu visitei também, a Chácara Simões, ali próximo ao bairro Panorama, é um problema um pouco mais sério, porque aquele pessoal mora ali no comum, numa área comum, onde o acesso é uma estrada de terra. Então, aquela estrada de terra que passava ali, onde o pessoal tinha acesso, ficou totalmente intransitável. Né? A chuva realmente levou toda aquela terra, toda aquela estrada para baixo, e a última casa, que fica bem de frente com essa rua, é barro na casa toda. A quantidade de terra, de barro que estava tirando lá, a hora que eu passei lá para ver, é muito triste mesmo. Foi muito pior até do que eu vi no bosque. E ali também eu entrei em contato com a prefeitura, me disseram que estariam indo lá fazer um trabalho naquela estrada, fazer uma drenagem dessa água para que não acontecesse mais esse problema. Então, o que precisa realmente é isso, ver os problemas e fazer alguma coisa, e não maquiar para que depois, em janeiro do ano que vem, em janeiro, fevereiro do ano que vem, aconteça a mesma coisa. Porque depois que acaba a chuva, Marco, então todo mundo esquece. Está tudo muito bem, tudo muito bom. Aí quando começa o ano de novo, que é o período das chuvas, é toda vez a mesma reclamação. Se você tiver alguma sugestão, alguma reivindicação, você pode mandar um e-mail para a gente aqui no setor de comunicação da Câmara, imprensa@câmarajosebonifacio.com.br, desse jeitinho aqui que está aparecendo na sua tela, tá bom? Vereador Marlon, mudando um pouquinho de assunto, em relação ao polo industrial, você também tem acompanhado bastante isso, tem acompanhado essa questão da doação dos terrenos, como é que vai ficar, as pessoas estão perguntando, vai vir empresa, não vai, como é que está a situação? Olha, com relação ao polo industrial, inclusive eu e o vereador Dorival Bispo fazemos parte da comissão do PROD, que é uma comissão criada para o desenvolvimento industrial do nosso município. E nós já estamos, sim, preocupados com essa questão do novo polo industrial, que agora já está sendo feita a parte de asfalto, para que possa, então, depois fazer a entrega desses lotes. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje, com a lei de licitação, não pode simplesmente sair aí do ano ao bel prazer para quem quer que seja os lotes. Então, precisa ser feito eu acredito que seja feita uma concorrência pública, porque a quantidade de lotes hoje é inferior à quantidade de pessoas interessadas. Então, tem que ser colocado critérios muito objetivo para que não haja favorecimento de ninguém. Então, essa é a nossa preocupação, primeiro aí com relação ao polo. Uma outra questão que também a gente está precisando discutir bastante, e aí a gente precisa modificar a lei que fala do plano do PROD, com relação à especulação imobiliária. Então, as pessoas que compram ali terreno, como está acontecendo no Polo 1, comprou-se terrenos, não dão utilidade para o terreno e fica ali especulando em cima daquele terreno, para que depois possa vender a preço maior e ganhar dinheiro com aquilo, lucrar com a venda de um terreno que é do município e só foi doada para aquele empreendedor ali para que ele desenvolvesse uma atividade industrial, mas que não desenvolveu. Então, não precisa ter uma fiscalização mais séria, porque se você for hoje no Polo Industrial 1, você vai ver que tem terrenos ali que não está sendo usado para nada, ou que está sendo usado até para depósito, que não é a função daquela localidade, que é sim para desenvolver a parte industrial do município. Bom, até campo de futebol a gente vê lá, né? Exatamente, foi até colocada essa questão de campo de futebol. Então é um absurdo a gente ver esse tipo de coisa. Por exemplo, como você falou, um campo de futebol, que é um espaço grande, que poderia ser colocado uma outra empresa ali para desenvolver a cidade, para trazer recursos para a cidade, trazer emprego para a cidade. Então, nós estamos realmente preocupados com a questão do polo. Você sabe bem que, inclusive, quando foi para fazer uma emenda no orçamento para que continuasse o polo, nós tivemos uma certa resistência por parte do Executivo, mas depois também houve a sua compreensão. Mas se não fosse a oposição, os vereadores de oposição, fazer uma emenda no orçamento para que o polo continuasse, talvez hoje o polo não seria mais uma realidade como a gente está vendo lá hoje, que está em fase aí de terminar mesmo, que é o asfalto, é a última coisa que precisa ser colocada ali. Então, o nosso empenho já é desde o começo do nosso mandato com relação ao polo. Nós queremos realmente ver o polo em Bonifácio funcionando, mas funcionando dentro da lei, funcionando sem favorecer ninguém e trazendo emprego e recursos para o município.
Muito bem, vereador. Nosso tempo é muito limitado, você sabe disso. Agradeço a sua presença aqui no programa Cidade em Pauta e a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição, quando solicitado, para trazer aí minha mensagem e também esclarecer melhor a população do trabalho do Legislativo. Muito bem, obrigado a você que acompanhou o programa Cidade em Pauta. Nós voltamos na próxima semana com um programa inédito. A gente se vê. Tchau.